Olá, tudo bem? Eu sou o Eleomar, sou psicólogo e teólogo. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre Satã, Satanás, o diabo no Antigo Testamento. E podemos perceber que a palavra diabo no Antigo Testamento, Satã, ela aparece algumas vezes. Porém, é importante a gente iniciar com a ideia da soberania de Deus, que é tratada em Isaías capítulo 45, versículo de 6 a 7, onde diz assim: para que se saiba desde o nascer do sol e desde o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. O Senhor, faço todas as coisas. Então nós podemos ver que nesse texto a primeira compreensão que se tinha de Deus é que ele era um Deus soberano e, portanto, ele era capaz de fazer todas as coisas. Nós temos um texto do Russell, do Jeffrey Russell, que diz assim: na religião hebraica anterior ao exílio, Yahvé faz tudo o que havia no céu e na terra, tanto bem quanto mal. O diabo não existe. O conceito hebraico de diabo desenvolveu-se gradualmente, surgindo de certas tensões dentro do conceito de Yahvé. Pois bem, então se entendia assim: se eu ia trabalhar e acontecia uma coisa boa no meu trabalho, eu dizia era Yahvé. E se eu ia trabalhar e acontecer alguma coisa ruim no meu trabalho, eu também dizia Yahvé. Portanto, Yahvé era visto como um rei, e o rei, não existe nada acima do rei, é o soberano, é o poderoso, é o chefe, é o dono, é o possuidor. Então essa era a ideia que se tinha de Javé, de Yahvé. Então, portanto, Yahvé era esse todo-poderoso que poderia fazer o mal e fazer o bem. Todas as coisas ruins era Deus que fazia, e todas as coisas boas era Yahvé, era Deus que fazia. Na Bíblia hebraica, antes do exílio. Então nós podemos compreender que não havia necessidade de diabo nesta visão, nessa compreensão deste ser superior chamado Deus. Porque se me acontecia o bem, foi Deus que fez, e se me acontecia o mal, foi Deus que fez. Lá pelo século V a.C., os sacerdotes aprenderam uma coisa interessante do zoroastrismo, que é a visão dualista entre o bem e o mal. Existe no zoroastrismo a ideia de que existe um Deus que é bom, e também a ideia que existe um Deus que é mau. Portanto, a partir daí, não se denominou mais Deus como aquele que faz o bem e o mal, mas como aquele que só faz o bem. Então as pessoas começaram a entender, a compreender que Deus só fazia o bem, mas não fazia o mal. Então, se Deus existe e se ele só faz o bem, então quem faz o mal? Fica esta pergunta sem resposta, e os judeus precisavam dizer que alguém era o autor do mal. Não era o homem, porque o mal acontece além das condições do homem. Então, alguma coisa inferior a Deus e superior ao homem que poderia fazer o mal. Então, diante dessa compreensão, se criou aí a ideia de anjos. Satã como anjo, que era um anjo que era adversário, que fazia o mal contra a humanidade. Só que tem um porém: os anjos fazem o que Deus manda fazer. Ora, se Satã faz o que Deus manda, logo Satã está abaixo de Deus. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho nos textos que vamos refletir. Bom, será que Deus tem um adversário, o Malá?
Bom, se existe o diabo, que é aquele que é adversário, aquele que é rival, aquele que faz o mal, aquele que é o malá, se existe esse diabo que faz o mal e Deus é que faz o bem, e ele é pai, ele é amor e ele está acima do diabo que faz o mal, por que que Deus permite que haja o mal? Como que Deus não defende os seus filhos do mal? Como que Deus permite uma criança, vamos supor, né, uma criança ser estuprada por um estuprador, uma mãe ser morta com uma criança no colo? Como que Deus permite a guerra, a morte de pessoas inocentes? Como que Deus permite uma criança morrer depois do seu nascimento logo em seguida? Como que Deus permite alguém morrer de câncer, apodrecendo numa cama? Como que Deus permite que o mal aconteça no mundo se ele é o bem, se ele é o Senhor do bem? E se ele manda no diabo, no Satanás, por que que ele permite a ação do Satanás? Não faz muito sentido essa compreensão. Então, diante dessa compreensão dos sacerdotes de que Deus só fazia o bem por intermédio do mito do zoroastrismo, onde existe um Deus do bem e um Deus do mal, precisava se criar então um ser que fosse o criador do mal. Então se inventou alguém que pudesse ser o chefe do mal. E esse Deus do mal, ou este anjo do mal, ou esse ser caído do mal, foi inventado para justificar o sofrimento e a dor do mundo. Como é que vai se explicar assim, Deus é bom, mas por que existe o mal então? Porque... Como? Como se explicaria? Não tem uma explicação. É uma explicação, digamos, adulta, né? Explicação infantil, teológica, sem muito sentido. Tem de monte por aí muitos livros escritos com teólogos vomitando ideias sobre Deus que não tem nada a ver com a crítica teórica que nós estamos fazendo agora nesse momento. Então, do século V a.C. ao século II, Satanás foi inventado, né? E aí nós temos lá no livro de Enoque, Enoque fala 5 vezes no seu livro sobre Satanás. Enoque é um midrash que tenta explicar um pouco essa questão de Satanás. Nós vimos lá que Orígenes usa o texto de Ezequiel 28, no século II, para dar esta força, esse poder a Satanás. Orígenes é um pai da igreja, né? Nós estamos falando aqui da patrística, se cria a ideia de Satanás, de demônio. O diabo não é Deus, é um anjo. E se Deus deixa um anjo me machucar, por quê? Por que que Deus é soberano e ele permite que um anjo tenha condições de me machucar? Para testar você, para fazer você um Jó, não é? Não faz sentido, né? Eu não faria isso com meu filho. Vou deixar alguém bater nele, vou deixar ele sofrer, ele morrer de fome, para ele aprender que eu sou um poderoso, que eu sou aquele que dá comida para ele, aquele que alimenta. Não faz nenhum sentido Deus bom fazer isso. Então, ou Deus é bom e não é poderoso, ou Deus é poderoso e não é bom. Porque se Deus é bom, ele não permitiria o mal no mundo. Mas se Deus é poderoso, ele não é bom, porque ele permite o mal no mundo. Então, pensar na Bíblia, né, hebraica sobre Satã é uma questão muito fascinante. Como um termo que para algumas pessoas automaticamente os remete a um diabo numa proporção muito variada.
O termo Satã na Bíblia hebraica é encontrado em diversas passagens, mas nem sempre esse termo foi traduzido e interpretado da mesma maneira pelos teólogos e pelos exegetas. Esse termo passou por uma evolução incrível na história. Pode-se dizer que no contato com outras religiões, como o zoroastrismo que eu acabei de dizer, e outras culturas, no período em que Golá estivera exilada, a ideia de que os israelitas passaram a ter uma relação ao mal também mudou consideravelmente. Para cada texto bíblico do Antigo Testamento que encontramos a palavra Satã, temos a ligação desse termo ora a uma pessoa, ora a um Malá Yavé, expressão que poderia ser traduzida por mensageiro de Deus. E mais tarde, na Septuaginta, se traduziu por ângelos. Geralmente essas figuras estão diretamente relacionadas com a divindade, diretamente relacionadas com Yavé. Mas quem ou o que de fato é Satã no Antigo Testamento? Para respondermos essa questão, é necessário analisarmos alguns textos bíblicos que ocorrem a palavra Satã. E aí nós vamos verificar também o que significa para alguns autores esta palavra. Primeiramente, precisamos ver o que significa a palavra Satã no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Os comentários dizem que Satã o termo utilizado para Satã é adversário, oponente ou Satanás. Bom, o termo diabo, Satanás, no Antigo Testamento é muito diferente do termo usado no Novo Testamento, pois algo que pode ser contribuído para a leitura, diferente de Satã nos textos neotestamentários, pode ter sido a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, tradução que ficou conhecida como Septuaginta. Quando esta foi traduzida, os textos que continham a palavra Satã foram mudados para diabolos, conforme destaca o autor de Exegeta Terra. Diz assim: é digna de nota também a influência da tradução da Septuaginta, que traduziu como diabolos, carregado do conteúdo grego, expressões como Satã, mudando o teor demonológico da Bíblia hebraica. Então nós vimos aí que a tradução do hebraico para o grego mudou também a terminologia da palavra e mudou o que quer dizer essa palavra. Então nós vamos destacar aqui alguns textos do Antigo Testamento. O primeiro texto que nós vamos destacar é o texto de Balaão e seu animal. É um texto de Números, capítulo 22. Você pode ler todo o capítulo 22 ou apenas o versículo 22, que diz o seguinte: a tua partida excitou a ira de Javé. A tua partida excitou a ira de Javé, e o anjo de Javé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Nós vimos nesse texto que o rei Moabe recorre a Balaão, o sacerdote, porque ele viu que os israelitas eram um número muito grande, que não teria condições de vencer sem a ajuda de Deus. Então, quando Moabe manda os príncipes falarem com Balaão para que Balaão orasse para que Israel não tomasse conta do seu território, da primeira vez Deus nega a possibilidade de ajuda, porque Israel era um povo abençoado. Balaão não se conforma e ele manda novo grupo de príncipes mais poderosos. E lá Balaão diz que vai passar a noite e ver o que Deus diz. E aí Deus diz que Balaão deve ir subir ao monte para fazer a oração. Só que ao subir ao monte para fazer a oração, aparece o anjo de Javé, que não permite
que Balaão continue a subir ao monte. Embora Balaão bata na jumenta para que ela suba o morro, a jumenta percebe a presença do anjo e não vai para frente. Então 3 vezes Balaão bate neste animal e ele não sobe, até que Deus fala através da jumenta, né? Dizendo: por que estás me batendo? Não está vendo que o anjo de Deus está ali na frente, está impedindo a nossa passagem, não quer que a gente suba e tal. Então esse anjo que estava impedindo Balaão de subir para fazer essa oração é aquele que não permite, ele obstrui a passagem, ele não permite que continue o caminho, né? Então nós podemos ver que nesse texto, a maneira como o anjo de Yahvé, que também poderia ser traduzido por mensageiro de Yahvé, coloca-se na estrada como um obstáculo para obstruir a passagem de Balaão e o animal. O mensageiro de Yahvé é um obstáculo. Neste caso, o anjo de Yahvé coloca-se na estrada como um Satã, como um obstáculo. No texto podemos notar que a função do mensageiro de Yahvé é de ser uma barreira com a finalidade de obstruir a passagem de Balaão e de seu animal. Não é possível perceber no texto de número 22 que Satã é um ser independente e em oposição a Deus. Tudo parece crer que Satã é um mensageiro de Deus, não é um adversário de Deus neste texto. Nós também podemos ver no livro de Jó, né, que a narrativa é um pouco diferente de Números, né? Haja visto que ao invés de aparecer para Jó e barrar a passagem de Jó, o Satã no livro de Jó vai ao encontro de Yahvé no dia em que os filhos de Deus se apresentam à divindade, né? Você pode ver isso em Jó 1, de 6 a 12. Né? No dia em que os filhos de Deus vierem se apresentar a Yahvé, entre eles veio também o Satã. Yahvé então perguntou a Satã: de onde vens? Eu vim dar uma volta na terra, andando a esmo, respondeu Satã. Yahvé disse a Satã: reparaste meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto e que teme a Deus e que se afasta do mal. Satã respondeu a Yahvé: é por nada que Jó teme a Deus. Porventura não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes a obra de tuas mãos e teus rebanhos cobrem toda a região, mas estende a tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldição em teu rosto. Então Yahvé disse ao Satã: pois bem, tudo o que ele possui está no seu poder, mas não estendas a sua mão contra ele. E o Satã saiu da presença de Yahvé. Então a narrativa aqui fala das desgraças que pode fazer na vida de Jó com a autorização de Deus, né? Então é possível perceber no Satã do livro de Jó que a ação em relação ao personagem é diferente da ação em relação ao personagem de Balaão no livro dos Números. Haja visto que, enquanto a atitude de Satã de Balaão o protegeu do mal maior, o Razatã de Jó assumiu um papel mais antagônico. Satã é claramente um dos Bene Ha-Elohim, pois estava ali na corte celestial na presença de Deus. Porém, Satã de Jó faz algo que os Banim não fazem costumamente. O Satã vagueia pelo mundo como mensageiro de Deus, assumindo mais um papel Malak Yahvé do que um Bene Ha-Elohim. Nós vimos também que tudo indica que Satã aparece aqui no livro de Jó como um anjo, como um filho de Deus, como um ser divino. Podemos notar uma semelhança entre o Satã do livro de Jó e o Satã
do livro de Números. Tanto um como o outro não são independentes de Yahvé, eles não agem por conta própria. Podemos pensar que nos dois casos o poder deles é limitado ao desejo de Yahvé. Só com o passar do tempo, na baixa época judaica, é que Satã virá se tornar um antideus, por conta de que os judeus bebem de outras fontes mitológicas, como o zoroastrismo. Mais uma vez, temos no livro de Jó o que poderíamos chamar de uma dependência do adversário em relação à divindade. Haja visto que o desejo de Yahvé, no que tange a prevenção da vida de Jó, e no desenrolar da narrativa fica claro que a vida do homem íntegro é poupada. Assim sendo, Satã, no livro de Jó, não é uma figura independente de Yahvé. Haja visto que este autoriza a Satã fazer o que ele quiser com Jó, porém o limita pedindo que não mate Jó. Em Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 10, o texto mais uma vez aparece aí a Satã como um adversário. Você pode ver isso. Ele me faz ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo de Yahvé, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. Então nós vamos ver aqui que Satã é um acusador, né? Apesar de muitas autoridades considerarem que a cena do aparecimento do Satã no livro de Zacarias se dá na corte celeste, né? Nem todos os autores, todos os exegetas e todos os estudiosos vão com essa afirmação. Há quem defenda que a cena acontece no templo, então não precisa estar na corte celeste para que aconteça essa aparição. Pode ser que seja no templo de Jerusalém, né? Também se tem a ideia de que o acusador pode ser entendido como a personificação figurativa dos adversários históricos da investidura de Josué, sacerdote de Golá, o cargo de grão-sacerdote de Jerusalém. Então seriam aqueles que não, homens, pessoas, outros sacerdotes que não queriam que Josué fosse ungido como sacerdote. Então esses eram os acusadores de Josué. Então nós podemos perceber neste caso aqui que há uma diferença entre os desdobramentos e as leituras que poderão ser feitas, né, do que tange a figura de Satã no caso do livro de Zacarias. Se considerarmos o contexto em que surge o livro, um contexto de crise entre os que retornavam do exílio e os que ficaram no país, desta forma o Satã de Zacarias poderia ser mais simplesmente interpretado como sendo uma personificação figurativa dos adversários de Josué. Mas nem toda leitura a respeito da investidura de Josué ao cargo se dá nos moldes do que foi citado. Nós temos também Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Temos um texto em que Satã surge como responsável por incitar Davi a fazer o censo do povo de Israel. O interessante é que esse texto possui um paralelo com outro texto, né, de 2 Samuel 24, 1 a 9. Uma das diferenças entre as duas passagens é que no caso do livro de Samuel, quem incita Davi a realizar o censo é Yahvé. Já no caso de 1 Crônicas, é Satã que incita Davi a realizar o censo. No texto de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, lemos que Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. E em 2 Samuel 24:1, lemos: a ira de Yahvé se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles.
Vai, disse-lhe ele, e faze o recenseamento de Israel e de Judá. Então nós podemos perceber que 1 Crônicas não podia negar que a ordem para o censo partia do rei. Assim o escritor tenta condenar a atitude de Davi sem atingir diretamente a figura do rei. Desta forma, o autor sugere que Satã incitou Davi a cometer o pecado. Porém, mesmo depois de Davi ter se arrependido de tal ato, foi enviado um anjo vingador para destruir 70.000 israelitas. Como nós podemos entender que nessas duas passagens considera o censo como algo pecaminoso, então nós podemos pensar duas ideias. A primeira é que na tentativa de não responsabilizar Yahvé pelo censo pecaminoso e também afastá-lo de questões consideradas maléficas, o cronista alterou assim a fonte da história deuteronomista. A segunda é que, pelo fato de o Crônica apresentar um relato idealizado do reinado de Davi, ele suprime relatos que porventura pudessem denegrir a imagem do rei. Desta forma, o cronista mantém a história do censo e também da praga, haja visto que essas levariam à construção do templo salomônico. Podemos perceber duas razões, para não traduzir o termo Satã desse livro para o nome próprio. Primeiro, se considerarmos que o livro de Zacarias, contemporâneo ao livro de Crônicas, não se refere ao mesmo termo como sendo um nome próprio, e que os textos nos quais o termo assume o sentido de nome próprio são datados do 2º século a.C. Teremos então um intervalo de aproximadamente 300 anos separando o relato de Crônicas e das primeiras referências a Satanás. Então, dizer que na Bíblia hebraica Satã é um ser contra Yahvé, é um arqui-inimigo de Deus, não faz muito sentido. Não traduzem Satã como um ser e também como um ser igual a Deus ou superior a Deus, ou um ser maligno sem o controle de Deus, porque nós podemos perceber que nesses textos que a gente acabou de analisar, todas as vezes Satã está sendo controlado por Deus. Yahvé é que pede para Satã fazer determinadas coisas. Yahvé proíbe Satã de fazer outras coisas. E Satã obedece aquilo que Yahvé manda. Logo, Yahvé tem poder sobre Satã. É isso aí. Um abraço, tchau.